Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Nosso seminário é sobre os esportes de combate. Os donos deste maravilhoso trabalho são João Miguel de Azevedo, Jonathan Oliveira, Carla Souza, Gabriel Lima, Otávio Bezerra e Heloísa Maluf. Vamos começar pela introdução. Os esportes de combate são triviais e intrínsecos desde os primórdios da humanidade, até o momento em questão em que eles começaram a ser competitivos e classificados, beneficiando a todos os esportistas que no futuro viriam a ser ídolos e lendas. Aqui falaremos sobre os principais esportes de combate. São eles: judô, jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, MMA, boxe, kickboxing e muay thai. Já que a grande maioria dos outros que viriam depois, muitos outros, já que há mais de 15 esportes de combate por aí, vieram de variações destes. A história do jiu-jitsu. A história do jiu-jitsu é longa, afinal, essa é uma arte marcial milenar, mais conhecida como a arte suave, e uma das teorias sobre sua origem é que o jiu-jitsu surgiu na Índia através de monges budistas. Outra vertente é que teria sido criada na China entre os séculos 3 e 4, e em seguida chegado ao Japão através da expansão do budismo. No entanto, a versão mais aceita e difundida é que o jiu-jitsu foi desenvolvido no Japão há mais de 3.600 anos, e suas técnicas foram aprimoradas por samurais. A partir de 1904, o jiu-jitsu ganhou novos rumores através de Mitsuyo Maeda, 1878 a 1945, também conhecido como Conde Koma, instrutor da tradicional escola japonesa Kodokan, que saiu em excursão pelo mundo ao lado de outros professores da escola de Jigoro Kano, para difundir técnicas de defesa pessoal. E até hoje, o mesmo não é olímpico por diversos problemas. Um deles é a existência de dezenas de federações e, por isso, também não há um grande campeão em sua faixa de peso, já que existem muitos campeonatos no mundo. Regras do jiu-jitsu. O que não deve fazer no jiu-jitsu? Conversar durante a luta, questionar o professor enquanto ele explica, treinar com o kimono sujo, deixar as unhas grandes, comentar os treinos, treinar com alianças, joias e piercings, treinar quando estiver doente, pisar de sapatos ou tênis dentro do tatame. Dentre as principais regras, temos como respeitar o mestre acima de tudo e guardar sua disciplina durante os treinos. Sempre manter a vigilância de forma permanente em todos os ambientes, jamais perder de vista os movimentos do seu parceiro e manter sempre a calma durante toda e qualquer situação. Principais atletas do jiu-jitsu. Leandro Lô Pereira do Nascimento. É bicampeão mundial de jiu-jitsu no Brasil. Ele também venceu eventos de jiu-jitsu, incluindo Copa do Mundo, campeonatos pan-americanos e campeonatos nacionais de jiu-jitsu. Saulo Ribeiro, irmão de Xande Ribeiro. Depois de ganhar faixa preta no judô, iniciou o treinamento de jiu-jitsu brasileiro no Rio de Janeiro com Royler Gracie, filho de Ellie Gracie, na famosa Gracie Humaitá. Saulo recebeu sua faixa preta no jiu-jitsu em 27 de novembro de 1995. Menos de 2 anos depois, ele venceu sua primeira luta de MMA. Rodolfo Vieira Sor é um artista marcial brasileiro misto atualmente assinado com o Ultimate Fight Championship, onde compete na categoria dos médios. Vieira é 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu e 7 vezes campeão da Copa do Mundo. Rômulo Barral é um competidor brasileiro de jiu-jitsu. Ele é faixa preta de Vinícius Magalhães e compete pela Gracie Barra, onde conquistou inúmeros campeonatos. Rômulo Barral é um dos principais lutadores brasileiros de jiu-jitsu na divisão de pesos meio pesado. Curiosidades do jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro foi criado pela renomada família Gracie, sendo Carlos Gracie seu fundador, seguindo o irmão Hélio Gracie, foi quem expandiu a arte marcial no Brasil e no mundo.
Carlos Gracie nasceu em 14 de setembro de 1902, em Belém. Seu falecimento ocorreu em 7 de outubro de 1994, no Rio de Janeiro, aos 92 anos. Graduação era grão-mestre em Jiu-Jitsu brasileiro com 10 dan. Os irmãos Gracies eram Carlos, Osvaldo, Gastão, Jorge e Hélio. O jiu-jitsu brasileiro tem como principal característica a luta no chão e finalizações. Já o japonês privilegia as quedas. Devido à diferença entre o jiu-jitsu japonês e o brasileiro, houve a necessidade de se alterar as regras internacionais para a modalidade, tornando o jiu-jitsu o primeiro esporte a mudar a nacionalidade, devido à sua grande evolução, não somente nos dois países, mas a nível internacional. A primeira academia de jiu-jitsu foi criada por Carlos Gracie em 1925, no Rio de Janeiro. Carlos Gracie teve 21 filhos, enquanto Hélio Gracie teve 9. O UFC foi criado pelo filho mais velho de Hélio Gracie. O jiu-jitsu defendido por Hélio Gracie é o de combate pessoal, onde os oponentes deveriam lutar até apagar, entre aspas, sendo totalmente contra a limitação de tempo e pontuação. Seu entendimento era que somente assim poderia se provar a eficácia do jiu-jitsu. Rickson Gracie é o maior vitorioso da família. Ele venceu mais de 500 lutas entre o vale tudo e o jiu-jitsu, sendo todas consagradas por finalizações, possuindo uma técnica refinada de lutas de chão, que impressionava até mesmo os membros de sua família. A história da capoeira. A capoeira foi criada no século aí, pelos escravizados da etnia Bantu. Para não despertarem suspeitas, adaptaram os movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo para parecer uma dança. A capoeira foi ficando do jeitinho que ela é hoje, gingada. Em 1890, já após a proclamação da República, decreta-se proibida a capoeira sob pena de prisão de 2 a 6 meses para os praticantes, e o dobro para os líderes da atividade. Os chamados capoeiras eram considerados marginais. Apenas em 1935, a capoeira sai da ilegalidade, sendo considerada posteriormente parte da educação física e em seguida modalidade desportiva. Em 2014, a Unesco reconheceu a capoeira como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Em 1992, é criada a FICA, a Federação Internacional de Capoeira única reconhecida pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Regras da capoeira. Respeitar o mestre acima de tudo e guardar sua disciplina durante os treinos. Sempre manter a vigilância de forma permanente em todo o ambiente. Jamais perca de vista os movimentos do seu parceiro. Mantenha sempre a calma durante toda e qualquer situação. Zelar pela segurança de todos os companheiros de treino. Jamais utilizar os conhecimentos que foram adquiridos na roda em brincadeiras ou possíveis agressões na rua. Sempre obedecer aos comandos do berimbau durante a prática capoeirista. Praticar todos os dias os movimentos que já foram aprendidos ao longo do treino. E não se afastar ou virar de costas para o seu parceiro. Principais mestres da capoeira. Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Foi o maior capoeirista de todos os tempos. O libertador da capoeira, o paladino da cultura negra, o criador da luta regional baiana, cognome sob o qual a capoeira foi liberada na década de 1930. Mestre Pastinha, Vicente Joaquim Ferreira. Pastinha é o primeiro em sua arte, senhor da agilidade e da coragem, disse Jorge Amado. Baiano de Salvador, do Pelourinho, Pastinha foi o grande mestre da capoeira Angola, aperfeiçoando a arte centenária dos escravos. Mestre João Pequeno. João Pereira dos Santos, aluno do mestre Pastinha e um dos mais velhos e importantes mestres da capoeira, Angola em atividade. Pela Academia do Mestre João Pequeno, no Centro Histórico de Salvador. Curiosidades da capoeira. O gol de bicicleta utilizado no futebol teve influência dos movimentos da capoeira.
Havia prisão e trabalho forçado para quem fosse pego praticando capoeira na época da proibição no Brasil República. Nas rodas, os capoeiristas jogavam sem manchar o branco de suas vestes e sem deixar cair o chapéu. Era considerado um bom jogador aquele que conseguia sair da roda com um terno impecavelmente limpo. Milhares de capoeiristas foram para a Guerra do Paraguai, pois havia sido prometida a liberdade no final do conflito àqueles que participassem da batalha. Os capoeiristas eram contratados pelos políticos para bagunçar no dia das eleições. Enquanto as pessoas desviavam a atenção para a confusão dos capoeiristas, o indivíduo colocava um maço de chapas na urna, ou na linguagem da época, emprenhavam a urna. Vencia as eleições o candidato que dispunha de maior número de capoeiras. Os capoeiristas costumavam usar calças boca de sino, e no período em que a capoeira ficou proibida por lei, a polícia, para detectar os capoeiristas, colocava um limão dentro das calças dos indivíduos. Se o limão passasse pelas pernas e saísse pela boca das calças, a pessoa era considerada capoeirista. Atualmente, somente 35% dos capoeiristas do mundo são mulheres. História do MMA. Quando se trata de entender o que é o MMA, o século VII a.C. nunca foi o foco das atenções como agora. Neste século, existe um esporte praticado nos Jogos Olímpicos da Grécia que se chama pancration. A origem desse esporte, nos moldes como o conhecemos, é brasileira. Seu início se deu na década de 30, quando o jiu-jitsu, por meio de Hélio Gracie, tentava se estabelecer no país como uma arte marcial eficiente. Nesse contexto, eram promovidos confrontos entre os lutadores de outras artes marciais contra especialistas em jiu-jitsu. Diferentemente das lutas que estão sendo observadas atualmente, nessa época não havia regras delimitando os confrontos, o que colocava em risco a vida dos lutadores. No entanto, a estratégia Só dos avisando Gracie que se a gente rendeu errar os sem frutos você, a gente vai rendeu os falar pro frutos professor que não foi esperados. culpa sua, tá? Após Mas pode vencer ficar de boa inúmeras com isso. lutas, o jiu-jitsu Relaxa, a gente não passou a vai fazer ganhar isso contigo. Mas se ficar popularidade. bom e tal, a gente envia e a gente A fala isso primeira pro professor. organização de um torneio de MMA ocorreu nos Estados Unidos por incentivo de Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie. Trata-se do UFC, Ultimate Fighting Championship, que se iniciou no ano de 1993 e que hoje movimenta cerca de 1,5 bilhão de dólares. O MMA também conta com uma federação recentemente criada, o que é o passo crucial no caminho de um possível status olímpico. Mas o principal fator que impede o MMA de ser olímpico é sua violência e a falta de segurança. Regras do MMA. Algumas delas são principalmente sobre golpes em certas regiões do corpo, por mais que seja um esporte extremamente violento, também não é muito assim que funciona. Ou seja, dar cabeçada, puxar o cabelo, arremessar o adversário contra a lona pela cabeça ou o pescoço, golpear a espinha ou a parte de trás da cabeça e por aí vai. Próximo. Qualquer tipo de ataque à virilha, dar joelhada ou chutar a cabeça de um oponente caído, manipular pequenas juntas, arremessar o oponente para fora do ringue ou área de luta, intencionalmente colocar o dedo em qualquer orifício, corte ou laceração do oponente, sendo muitas dessas infrações até mesmo sujando completamente a carreira de inúmeros atletas. Próximo. Ter conduta antidesportiva que cause lesão ao oponente, atacar o oponente durante o intervalo, interferência do corner ou de segundos. Temos também as regras de finalização, sendo o lutador bate no tatame, indicando que não suporta mais o golpe, o treinador joga a toalha no ringue, o lutador desmaia ou o juiz decide que ele não pode mais continuar, o lutador sangra e o ferimento não é estancado pelo médico no tempo estabelecido, o lutador viola as regras listadas acima ou o tempo de luta se esgota. Temos aí também as categorias de peso, vai desde o peso palha de 52,2 kg apenas para o feminino, ou seja, o masculino começa no peso mosca, e o super pesado de mais de 120 kg. Principais lutadores de MMA: Royce Gracie, 15 vitórias, 2 derrotas, 3 empates. Royce tem uma participação gigante na construção do esporte, como conhecemos hoje, espalhando o jiu-jitsu pelo mundo e ajudando no crescimento e popularização das artes marciais.
sendo grande campeão no Vale Tudo Mundial. Randy Couture, 19 vitórias, 11 derrotas e 5 títulos. É um dos maiores lutadores do UFC da história. Ele é o único lutador na história da organização a ter 5 reinados de título e lutou em mais lutas por título do que qualquer outro. John Bones Jones, 26 vitórias, 1 derrota e 1 título. Como é conhecido, foi uma das lendas dentro do octógono. Destruiu todos os seus adversários, obtendo 10 nocautes e 6 finalizações em sua carreira. Anderson Silva, 34 vitórias, 9 derrotas e 1 título. O brasileiro revolucionou a cena das artes marciais pelo mundo e ajudou a popularizar o esporte entre as pessoas. Anderson ganhou 16 vitórias consecutivas e 10 defesas de título antes que seu marco foi finalizado por Chris Weidman em 2013. Curiosidades do MMA. A primeira luta mista do mundo foi na Grécia Antiga. O nome Pancration inicialmente foi criado com a tática de combate de guerra, mas depois de um tempo se tornou um esporte olímpico. O primeiro lutador de MMA americano foi ninguém menos que o 26º presidente, Theodore Roosevelt. Ele era boxeador. Wesley ainda foi o primeiro americano a receber uma faixa marrom de judô. O cinturão de ouro, apesar de parecer fajuta, é realmente banhado a ouro. Mais de 80% dos lutadores têm ensino superior. O UFC foi inventado pelo brasileiro Rorion Gracie em 1993. O lutador mais velho do UFC foi Ron Van Clief, com 51 anos. O lutador mais novo do UFC foi Dan Lauzon, com 18 anos. O recorde de vendas do pay-per-view foi de 1,6 milhões no UFC 100, realizado em 11 de julho de 2009, em Las Vegas. Uma das regras do UFC diz que é proibido timidez, ou seja, evitar contatos, jogar no chão ou derrubar o protetor bucal propositalmente. O nocaute mais rápido do UFC foi de Don Tooth sobre Tim Hauge, aos 7 segundos. A história do judô. O judô é derivado do jiu-jitsu, uma arte que serve tanto para atacar quanto para defender, usando nada mais que seu próprio corpo. Jigoro Kano, durante sua jornada estudando antigas formas de autodefesa e procurando encontrar explicações científicas aos golpes, baseadas em leis de dinâmica, ação e reação, selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas de jiu-jitsu em um novo estilo chamado judô. Mestre Kano tornou-se o primeiro membro asiático do Comitê Olímpico Internacional de 1909 e trabalhou para a propagação do esporte no mundo todo. O judô passou a fazer parte do programa olímpico oficialmente nos Jogos de Tóquio em 1964. A imigração japonesa foi o fator mais importante para o surgimento do judô no Brasil. A influência exercida por lutadores profissionais, representantes de diversas escolas de jiu-jitsu japonês, também contribuiu para o desenvolvimento do judô. O início do judô no Brasil ocorreu sem instituições organizadoras. Apenas na década de 1920 e início dos anos 1930, chegaram ao Brasil os imigrantes que conseguiram organizar as práticas do judô e kendo no país. A partir do ingresso do judô como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio em 1964, passaram-se a organizar as instituições federativas do judô brasileiro. A Confederação Brasileira de Judô foi fundada em 18 de março de 1969, sendo reconhecida em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. Regras do judô. Temos as infrações. No judô, não são permitidos golpes no rosto ou que possam provocar lesões no pescoço ou vértebras. São proibidos também os golpes no rosto do adversário. Quando estes golpes são praticados, o lutador é penalizado e, em caso de reincidência, pode ser desclassificado. Pontuações. Há 3 tipos de pontuação: Ippon, Wazari e Yuko. O Ippon ocorre quando o golpe é aplicado com força, velocidade e controle, e o oponente cai perfeitamente de costas no tatame, ou quando o adversário é imobilizado por 20 segundos. Com um Ippon,
a luta está encerrada. Principais regras. As lutas devem durar no máximo 5 minutos, e quem conseguir fazer o ippon primeiro é quem vence a luta. Se ao final da luta nenhum judoca o realizar, então vencerá aquele que tiver mais vantagens. Principais atletas do judô. O holandês Anton Geesink foi o único judoca não japonês portador do 10º dan até sua morte em 2010. Geesink foi também o primeiro campeão mundial de judô não originário do Japão em 1961, em Paris. Tadahiro Nomura é o maior atleta olímpico do judô em todos os tempos. O japonês foi o primeiro judoca a conquistar 3 medalhas de ouro consecutivas em Jogos Olímpicos, todas na categoria extra leve. Ele foi campeão olímpico em Atlanta, Sydney e Atenas. Ted Riner é considerado um dos maiores judocas da história e o melhor da atualidade. O francês acumulou várias medalhas na carreira. Seus principais feitos foram 2 ouros em Jogos Olímpicos, 10 no Mundial e 5 no Campeonato Europeu. O japonês Yasuhiro Yamashita é amplamente considerado como o maior judoca de todos os tempos. Campeão olímpico nos Jogos de Los Angeles em 1984, ele também foi tetracampeão mundial no pesado, além de ter uma medalha de ouro mundial também no absoluto. Curiosidades do judô. Seu criador foi o japonês Jigoro Kano, professor da Universidade de Tóquio e ex-lutador de jiu-jitsu, em 1822. Cansado da violência daquela modalidade, ele eliminou os golpes mais agressivos e perigosos, dando a esta arte sentido mais espiritual e educativo. A luta usa o próprio corpo como uma alavanca para derrubar o adversário e imobilizá-lo. O imigrante japonês Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, trouxe o esporte para o Brasil. Kimono é o nome do roupão branco usado pelos judokas. Pode ser chamado também de judoki ou judoki. As mulheres precisam usar camisas por baixo. As calças devem ficar pelo menos 5 centímetros acima do tornozelo. A faixa do judô tem 4 a 5 centímetros de largura. As cores são branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Os judokas faixas pretas podem subir ainda em uma escala de 10 níveis, chamados dan. Até o 5º dan, o judoca usa uma faixa preta normal. Do 6º ao 8º, a faixa coral é branca. No 9º ao 10º dan, ela é toda vermelha. Em japonês, a palavra judô significa estilo de vida suave. Foi a primeira arte marcial a se tornar um esporte olímpico em 1964. Os jogos foram disputados em Tóquio. Assim como no Brasil temos aulas de educação física, o judô é uma matéria obrigatória na grade curricular escolar no Japão. Jigoro Kano, o criador do judô, foi também quem fundou o primeiro time de beisebol do Japão. Hoje, o esporte é um dos mais populares do país. História do Taekwondo. Mais de 2.000 anos atrás, o rei Jing Sheng, a 24ª geração de Silla, formou uma equipe de guerreiros de elite especializados em combate corpo a corpo. Durante a dinastias Goryeo, 924-1392, os mestres desenvolveram 25 posturas de lutas, e suas técnicas formaram a base do conhecido Taekwondo. Depois que o Japão invadiu a Coreia de 1909 a 1945, as artes marciais praticadas pelos coreanos foram proibidas. Somente no final da Segunda Guerra Mundial, em 1942, eles retornaram o hábito de treiná-los. O nome Taekwondo, que significa arte de lutar com os pés e as mãos, não foi adotado até meados da década de 1950. Naquela época, sob a influência da Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, o general Choi Hong-shi unificou com sucesso vários estilos diferentes de artes marciais em uma luta, chamada Taekwondo. No Brasil, este modelo foi introduzido em 1970, quando chegou ao mestre paulista Song Minzuru. O primeiro campeonato brasileiro foi realizado em 1973. Este ano, a Federação Mundial de Taekwondo, WTF, foi fundada na Coreia do Sul. E em a
entidade, organizou o primeiro campeonato mundial de taekwondo em 1973. O taekwondo é um dos esportes integrados ao programa de Jogos Olímpicos recentemente, estreando apenas em Sydney em 2000. Em Seul, 1988 e Barcelona, 1992. Esteve presente como esporte de demonstração, o que não conta para 4 medalhas. Principais atletas do taekwondo. Fábio Goulart sagrou-se bicampeão pan-americano em 1990 em Porto Rico e, na sequência, em 1991 em Cuba. É também bicampeão brasileiro, campeão das seletivas nacionais 1989, 1990, 1991 e 1992. Campeão da Copa do Brasil Seletivas Olímpicas. Marcel Venceslau, nascido em São Paulo, é campeão pan-americano, bicampeão dos Jogos Sul-Americanos e tem 2 medalhas de bronze em mundiais. Começou a praticar taekwondo aos 10 anos, após assistir a uma reportagem sobre o esporte. É medalhista de prata do Pan-Americano do Rio de Janeiro e de bronze na edição de Guadalajara em 2011. Milton Iwana é vice-campeão mundial em 1993 nos Estados Unidos, bem como heptacampeão brasileiro e octacampeão paulista. Participou de 3 US Open e 4 Pan-Americanos. Hoje atua como árbitro. Regras do Taekwondo. Os 5 princípios do Taekwondo: cortesia, Ye, Ui, integridade, Won Shi, perseverança, Yin Nae, autocontrole, Guk Ji, espírito indomável, esse nome maravilhoso aí. Regras do Taekwondo. O Taekwondo permite golpear tanto com os pés quanto com as mãos. O objetivo é acertar o oponente nas áreas cobertas pelos protetores. Chutes podem ser dados apenas acima da cintura. Socos podem ser dados apenas no peito. É proibido usar os joelhos, empurrar o adversário, segurá-lo e atacá-lo enquanto ele está no chão. O que não é permitido no Taekwondo: agarrar, socar no rosto, atingir abaixo da linha da cintura ou empurrar o adversário, vence o lutador que conseguir provocar um nocaute. O tempo da luta do Taekwondo. Os combates do Taekwondo ocorrem em uma área de 8x8, sendo divididos em 3 rounds de 2 minutos cada um, com um intervalo de 1 minuto entre eles. Curiosidades do Taekwondo. O esporte começou tímido no Brasil, em agosto de 1970. O grão-mestre Zhang Michu apresentou a arte na cidade de São Paulo. Michu também foi anunciado pela Federação Internacional de Taekwondo. As disputas são realizadas em 3 rounds e cada um deles possui 2 minutos, com 1 minuto de pausa entre eles. Em caso de empate, levam-se a um 4º round de desempate. Em caso de empate no final do 4º round, realiza-se um 4º round de 2 minutos de morte súbita. Os nomes oficiais de vestimenta dos lutadores não é kimono, mas sim dobok. Os níveis do Taekwondo são divididos no que chamamos de gupps e dans. O Dan é a graduação da faixa preta e esse processo é dividido em outros 10. A história do Muay Thai. Tem mais de 2.000 anos. Os agricultores chineses que migraram para a Tailândia e defendiam suas terras lutando Kung Fu, o que mais para frente virava o Chupasat, método protetor ao Muay Thai. Um estilo de luta que foi criado devido à alta violência na Tailândia, o que continha o uso de armas. Foi considerada uma arte marcial no período do rei Prachon Sua, que foi um dos maiores lutadores da prática. No seu reinado, a luta era ensinada nas escolas e no exército. O uso de luvas, divisão por pesos, inclusão de árbitros, rounds e juízes laterais foram regras implementadas apenas em 1920, influenciadas pelo boxe.
Em 79, Nélio Nádia traz o Muay Thai para o Brasil. E logo, um ano depois, Flávio Molina funda a primeira associação brasileira. Em 87 é fundada a Federação Carioca de Muay Thai, fundada pelo grão-mestre Luiz Alves. Em 2021 foi reconhecido como modalidade olímpica pelo COI. Em 2016 recebeu reconhecimento provisório e a IFMA e foi recebida permissão para ser levado à Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional 1138 para consideração olímpica completa. Regras do Muay Thai. Dentre elas temos as vestimentas, que são regradas, podendo ser usadas apenas calções de boxe e sua cor depende do canto onde o lutador vai ficar, sendo azul ou vermelha. Para garantir a segurança, é necessário que cada lutador utilize uma virilha de proteção, como costume também no boxe. Cabelos longos e ou barba são proibidos, e tal, etc, etc. Tem mais algumas regras sobre vestimentas, tudo bastante regrado. Infrações. Morder, introduzir dedos nos joelhos, cuspir ou cabecear o adversário, wrestling, que são os agarrões, né, ou prender o adversário no canto, bloqueio de braços ou qualquer técnica de judô, cair deliberadamente sobre o seu oponente, segurar as cordas por qualquer motivo, uso de palavrões ou linguagem ofensiva, bem característico já dos esportes de combates anteriores, como vendo durante a apresentação do trabalho. Próximo. Curiosidades do Muay Thai. Segundo a tradição tailandesa, o Krung, tarja de graduação, após ser benzido e mergulhado em ervas sagradas, deve ser usado por todos os lutadores, pois tem como função dar proteção ao lutador. O Muay Thai é o esporte nacional tailandês, logo após a Tailândia ver a Holanda como o segundo pai em praticantes de Muay Thai, seguido pela França. A Naja, cobra comum da Índia e Sudeste Asiático, é o réptil que representa o Muay Thai, por ser a única entre os répteis a reunir sozinha todos os recursos mitológicos para fazer de um praticante um atleta quase imbatível. Como o bote da Naja, os golpes do Muay Thai devem ser velozes e precisos. O golpe de vista deve ser infalível, aliado a um reflexo instintivo para se obter o resultado desejado na luta, a vitória. Alguns lutadores tailandeses bebem o sangue da Naja antes da luta para encorajá-los, segundo os costumes milenares. Conta-se que o rei, chamado o Tigre, tinha o hábito de sair secretamente do palácio para participar de torneios de luta. Para não ser reconhecido, usava uma máscara e, na grande maioria das vezes, vencia seus adversários. O registro mais antigo sobre o Muay Thai é do ano de 1560 e descreve a luta entre o príncipe tailandês Naresun e o herdeiro do trono Birmanis. Uma antiga lenda tailandesa conta a história de um lutador chamado Nyakondon, que após ser capturado pelos birmaneses conseguiu se libertar de 12 espadachins e em homenagem a esse homem se realizam anualmente torneios de Muay Thai. Segundo a história, no século XIV, o resultado da luta de dois boxeadores determina o nome daquele que subiria ao trono da Tailândia. Após a morte do velho rei Sen Muang Ma, seus filhos Feng Kong e Yu Cancun não conseguiram chegar a um convênio sobre qual dos dois assumiria o lugar do pai. Essa rixa quase se tornou uma guerra civil. O Muay Thai teve seu ponto alto durante o reinado de Pra-Chão Sua, início do século XVII, que também era mestre nessas artes marciais. Principais atletas do Muay Thai. Samar Pakayaron. Este lutador tailandês foi considerado mais inteligente e mais rápido que seus adversários. Ele foi eleito o melhor lutador do ano 3 vezes. Foi campeão em 4 categorias de peso diferentes. Raymond Dackers. Já foi o lutador do ano na Tailândia. Feito conseguido apenas por ele, o único estrangeiro em terras tailandesas que ganhou este título. Foi condecorado em Bangkok como embaixador estrangeiro do Muay Thai pela princesa tailandesa. Ministrou aulas desta arte marcial no Brasil e foi 8 vezes campeão mundial. Saen Chai.
Considerado uma lenda viva do Muay Thai, ele é o lutador mais técnico entre todos nesta arte marcial, mesmo tendo um porte muito pequeno para um lutador profissional. Meteu essa. A história do boxe. Nos tempos antigos, antes mesmo das civilizações grega e romana, havia evidências arqueológicas de que os humanos usavam as mãos para lutar e vencer uns aos outros. Os gregos e romanos também praticavam esse tipo de luta com fins desportivos, no caso dos gregos, ou de simples diversão, no caso dos romanos. No tanto, o boxe também é chamado de boxe apenas para ganhar algumas regras perto de hoje, no século XVII, na Inglaterra. O esporte foi reformado em 1867 com as regras de Kingsbury, que previam rounds de 3 minutos e uso de luvas. Entraram em vigor em 1872. Entrou no Comitê Olímpico em 1908 em Louis. Desde então, passou por algumas mudanças importantes, como obrigatoriamente do uso do capacete, determinada a partir dos Jogos de Los Angeles, 1984. A adição ao sistema eletrônico de pontuação em Barcelona, em 1992, e a uniformidade da pontuação das lutas em Pequim, em 2008. Regras do boxe. Infrações no boxe. Desferir qualquer golpe que não seja com as mãos. Desferir qualquer golpe com a mão aberta, com o pulso, com a costa ou com o lado da nuca. Socar a costa, nuca, pescoço, rim ou qualquer região abaixo da linha da cintura. Socar tomando impulso das cordas. Segurar o oponente e socar ao mesmo tempo. Agachar de forma que a cabeça fique abaixo da linha da cintura do oponente. Tirar o protetor bucal de propósito para descansar. Socar um oponente caído. Socar o oponente antes de o árbitro retornar à luta após separar os lutadores. A gente ia ontem, né? Passava o dia lá no balneário, mas você gosta de tempestade. Dentre algumas das regras do boxe estão: a luta ela consiste em um número variável de rounds, cada um com 3 minutos separados por intervalo de 1 minuto, e a luta é supervisionada por um árbitro dentro do ringue que controla a conduta dos lutadores e preza pelas suas seguranças. O árbitro ele é responsável por separar os lutadores, fazendo a contagem regressiva quando um deles é derrubado, interferindo nos casos de falta e etc. Agressividade efetiva. Os lutadores precisam ser agressivos de forma efetiva. O vencedor do round será o lutador que de fato acertará mais golpes, e não apenas desferir, e evitar os golpes do oponente. Dominância do ringue. O vencedor do round será o lutador que controla a ação e Fecha a impõe sua porta aí, vontade gente. e Por favor. estilo. Defesa. Os juízes levam em consideração a efetividade com que os lutadores se esquivam, aparam e defendem os golpes. Golpes fortes e limpos. Golpes fortes e acertados de forma limpa valem mais do que os golpes fracos e conectados parcialmente. Esse critério é analisado em conjunto com a quantidade de golpes acertados. Próximo. Categorias de peso. Pesado sem limite de peso. Cruzador até 92,72. Meio pesado de até 79, super médio até 76, médio até 73, super meio médio até 69, meio médio até 66, super leve até 63, leve até 61, super pena até 58, pena até 57, super galo até 55, galo até 53, super mosca até 51, mosca até 50, mosca ligeiro até 48, palha mini mosca até 47 e palha ligeiro átomo até 46. Principais atletas do boxe. Mike Tyson, com 50 vitórias, sendo elas com 44 nocautes e 6 derrotas. Mike Tyson é um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos. O lutador foi o mais jovem campeão de pesos pesados de todos os tempos e venceu suas primeiras 37 lutas antes de ser derrotado por James Douglas em 1990. Joe Louis, com 66 vitórias,
sendo elas 52 nocautes e 3 derrotas. Sucesso dos anos 30. Joey Louis foi um grande personagem no início do esporte e um dos maiores lutadores de boxe da história. Foi campeão mundial por 140 meses e defendeu o cinturão por 25 vezes, estabelecendo o recorde histórico. Sugar Ray Robinson, com 173 vitórias, sendo ela com 108 nocautes e 6 derrotas. O segundo colocado em nosso ranking, com os maiores lutadores de boxe de todos os tempos, é Sugar Ray Robinson, sucesso dos anos 40 dentro dos rings. Antes de se profissionalizar como amador. Muhammad Ali, com 56 vitórias, sendo elas 37 nocautes e 5 derrotas. O primeiro entre os maiores lutadores de boxe de todos os tempos. Não poderia outro nome. Muhammad Ali. Tô apresentando. Muhammad Ali foi o maior entre os pesos pesados de toda a história Caiu a e foi chuva também ontem, é o horário que o senhor deu uma pra das gente. maiores lendas do esporte mundial em todos os tempos. Um pouco. Curiosidades do boxe. O ringue é um quadrado que pode medir de 4,90 Eu tenho minha parte a 6,10 metros de pra cada apresentar, lado. tem que terminar também. As luvas pesam entre 225 a 280 gramas. As lutas têm 12 assaltos de Só 3 pizza. minutos. Nos Jogos Olímpicos são disputados em apenas 3 rounds de 3 minutos. Cada luta tem um grupo de 5 jurados. O saco de treino pesa entre 40 a 50 quilos. Ele é feito de couro e recheado de seragem. A punching ball, aquela menorzinha, pesa entre 300 e 500 gramas. A primeira luta válida pelo título de peso pesado foi realizada em 7 de setembro de 1892 por John Lawrence Sylvian e James G. Corbett. Os lutadores são separados em categorias de peso. Alguns deles tentam tirar vantagem das classificações fazendo dietas rigorosas antes da passagem. Depois comem muito para compensar a perda. Alguns apelam para outros truques, frequentemente saunas, ou saem para correr de agasalhos para provocar a perda de peso pelo suor. Ao contrário do que diz a crença popular, as luvas de boxe foram projetadas para proteger as mãos dos lutadores, e não a cabeça do adversário. O atleta inglês Len Wickwar detém o recorde de maior número de vitórias, o maior número de derrotas no boxe. Entre 1828 e 1942, ele jogou 463 lutas, ganhou 336 e perdeu 127. A história do kickboxing. O kickboxing surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, quando os atletas tradicionais do karatê, cansados de competições que não permitem o contato total, começaram a se adaptar aos protetores de pés e mãos para permitir o contato, mas o risco de lesão era pequeno. Com o passar do tempo, a modalidade competitiva, que perdeu o nome de karatê de contato total, fez com que esses atletas entendessem que essa modalidade é outro tipo de combate e nada tem a ver com competição de karatê. Mais tarde, passou a se chamar de Full Contact, o que mais materializa o espírito deste novo desporto. O COI finalmente anunciou o reconhecimento e filiação da WACO, World Association of Kickboxing Organizations, como membro oficial em 2021. Já havia sido reconhecida de forma provisória e agora passa a integrar de forma definitiva o quadro de membros filiados. Regras do kickboxing. Vestimenta e equipamentos de proteção. O lutador deverá usar apenas calção apropriado para a prática do Muay Thai e sem camiseta. Peito nu. Não é permitido o uso de sapatilhas, camisa e camisetas, etc. Se necessário, o lutador poderá usar tornozeleira ou faixas nos pés e canelas. Objetos e ornamentos feitos de metal também são proibidos. O lutador deverá portar protetor bucal, genital, sempre por baixo do calção, e bandagens nas mãos, que serão vistoriados pela organização do evento, que é obrigatório. O uso de vaselina ou qualquer outro tipo de óleo em excesso que venha causar desvantagem no oponente é proibido. As luvas de 10 os
cedidas pela comissão organizadora do evento minutos antes do combate. Não poderia usar outras luvas a não ser aquela escolhida pela comissão organizadora. A bandagem é obrigatória, devendo medir de 3 a 5 metros de comprimento e de 4 a 5 centímetros de largura. A bandagem ou gaze deve ser colocada nas mãos e bem fixas para que não saia das luvas e é absolutamente proibido endurecer a bandagem ou aplicar qualquer outro material. As bandagens serão colocadas nos vestiários e deverão ser controladas pelo árbitro antes de serem colocadas as luvas no início do combate. Poderá acontecer em torneio que a organização peça aos atletas para que se apresentarem, já que as luvas, nesse caso, haverá um responsável para fazer a inspeção no vestiário. Os lutadores deverão usar protetor de pé e canela de elástico ou sintético no uso pessoal passará por revista pelo árbitro. Caso mesmo não se encaixe nos padrões, ele será permitido o uso. O uso da coquilha, protetor genital, o protetor bucal é obrigatório em todas as idades e classes masculinas. Tempo de luta, composição do grupo, de árbitros e outros dispositivos. Cada luta terá duração de 2 rounds de 3 minutos cada por um de descanso. Lutador menor de idade deve ter autorização por escrito dos seus pais ou responsáveis legais. Os lutadores devem estar na mesma divisão de peso. Cada lutador poderá ter um terceiro corner, um técnico e um segundo, os quais deverão apenas dar instruções ao seu lutador. Será proibido brigas e discussões das equipes. Os lutadores deverão ficar posicionados de maneira que não atrapalhem a visão dos espectadores e jurados, sem andar ou subir em volta do ringue e bater no tablado. A luta terá o árbitro central de 3 juízes laterais, jurados, formados pela Confederação Brasileira. Minha vez aí, caralho. Cala a boca aí, ô. Kyokushinkai. A luta contará com o responsável pelos cronômetros e gongo, assim como o pessoal de staff que ajudarão na coordenação do evento e das lutas. Nossa, mano. Caralho, velho. Ai, depender dos outros é foda. Eu odeio trabalho em grupo. Como a luta poderá ser A decidida? gente discutiu Nocaute, tudo que a gente ia quando um fazer. A dos gente treinou lutadores, 7 devido ao vezes antes de golpe, cai e apresentar. não tem mais condição de continuar o combate. Pô, Nocaute ninguém fez o que técnico, era pra fazer. quando o árbitro verifica que um dos lutadores não tem mais condições A de fonte tá continuar a errada. luta devido a um corte profundo, por exemplo, mesmo não tendo sido nocauteado. No caso de nocaute técnico, o árbitro poderá também pedir a opinião do médico do evento para tomar a decisão. Desistência, quando o lutador ou seu corner, através do lançamento da toalha, pede para a luta ser interrompida. Decisão do médico, decisão por pontos, desclassificação, empate, quando não for disputa de título. O que é considerado como falta? Quando o lutador age, gesticula ou fala de forma desrespeitosa para com o adversário, corner, árbitros, organização do evento ou público. Quando o lutador usar golpes ou atitudes consideradas proibidas, tais como cotoveladas, cabeçadas, mordidas, golpes na região genital, golpes nos joelhos, pressão nos olhos do adversário com a luva, cuspir, usar golpes de judô ou wrestling para derrubar o adversário, ficar caindo intencionalmente, desobedecer às ordens do árbitro, infração que venha causar ao adversário impossibilidade de continuar a luta, perderá o combate por falta, isso no caso intencional. No caso da infração por ser involuntária, o árbitro central deverá pedir por tempo para que o lutador atingido se recupere. Se o lutador não puder continuar a luta, o árbitro central deverá pará-la e consultar a pontuação dos juízes laterais. A vitória será concedida ao lutador que tiver mais pontos até o momento do incidente. E essas são algumas das faltas no boxe. Principais atletas do kickboxing: Remy Bonjasky, vencedor do GP do K1 também em 3 oportunidades.
2003, 2004 e 2008, Remy possui uma técnica de defesa invejável e é famoso por suas joelhadas voadoras. Peter Aerts, o lenhador holandês, é apontado por diversos especialistas como o maior kickboxer da história. Esteve entre os finalistas do GP K1 em praticamente todas as vezes que competiu. Ernesto Hoost, a lenda dentre as lendas, apelidado de Mr. Perfect, o holandês foi 4 vezes campeão do Grand Prix do K1 em 1997, 1999, 2000 e 2002. Ernesto era um lutador completo e imprevisível. Possuía um grande poder de nocaute. Então, depois de muitas e muitas histórias de tantas atletas e regras, vemos que o combate é essencial para a humanidade. É um esporte amado desde os primórdios, onde até nas Olimpíadas o mesmo é prestigiado, e sinto que continuará cada vez maior. Ainda faltaram muitos, mas esses são os maiores e principais. Obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. Mano, nem fudendo que a gente vai ter.